Boa tarde a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento da nossa Semana Jurídica. Compõem hoje a nossa mesa virtual doutora Antonieta Rosa Nogueira Ferreira, presidente da Comissão da Pessoa Idosa, doutora Patrícia Crovato, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e a nossa palestrante da tarde, doutora Adriane Bramante. Muito obrigada pela presença. Hoje abordaremos o tema Futuro dos Idosos após a Emenda Constitucional 103 de 2019. Primeiramente, agradeço a presença de todos vocês. Passo a palavra à doutora Antonieta e à doutora Patrícia para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje e para ouvir sobre esse tema de tamanha importância, né? Sobretudo nesse período aí de pandemia, onde todos estão refletindo sobre como que modelar o seu futuro, né? Como que planejar o seu futuro. Esse tema é de extrema importância, razão pela qual agradeço aí a contribuição da doutora Adriane Bramante, que vem em muito boa hora, nos alertar aí e nos mostrar como ficará esse novo panorama, né? Agradeço também essa parceria que é feita com a comissão da doutora Patrícia Crovato e também a contribuição sempre da doutora Patrícia Kogan, né? Que nós tenhamos uma ótima tarde. Nem pretendo me alongar muito, justamente para poder aproveitar o máximo possível do que a doutora Adriane tem para trazer para nós. Eu tenho alguns questionamentos aí, mas, obviamente, que isso eu devo colocar aí ao longo do nosso encontro. Muito obrigada pela participação e pelo tema e pela aceitação desse convite e pela contribuição que vem dar, sobretudo, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, da 38ª subseção. Muito boa tarde e que tenhamos um ótimo encontro. Doutora Patrícia, o seu som está desligado. Isso, já abri. Boa tarde a todos. É com imensa alegria que a gente participa nesse evento, que é nesse momento tão difícil, né, onde a gente está fazendo uma imersão no mundo tecnológico, né? Que tudo agora é tudo digital. Que bom que nós temos aqui a OAB, essa palestra presidida pela Priscila, né? Priscila Koga, e com a nossa ilustre palestrante, a doutora Adriane Bramante. E eu não poderia deixar de cumprimentar o nosso vice-presidente, o doutor Leonardo Michele, que está aqui participando. A gente tem o privilégio, né, dele estar aqui conosco e que nós vamos ter uma tarde muito proveitosa, onde a gente precisa, neste momento, além dessa imersão no mundo digital, se atualizar, porque assim, veio a reforma da Previdência, depois vem a pandemia, nós estamos assim, vivendo uma novidade a todo instante, onde nós precisamos a cada dia mais nos preparar. Então, esse momento aqui é de grande valia, de muito aprendizado, onde a gente está se unindo para se tornar mais forte. Então, muito obrigado a todos pela participação, a doutora Antonieta pela essa parceria. Vamos juntos, doutora, porque o direito tratado, tanto na Previdência quanto os idosos, estão interligados, porque as pessoas só pensam na aposentadoria quando já estão na idade, né? Muitos até brigam se você fala que é a melhor idade. Eu tenho um cliente que fala para ele, doutora, não fala para mim que é a melhor idade, que eles ficam bravos, né? Mas eu entendo que o amadurecimento, o conhecimento e a experiência, ela vai só agregar. Tenha uma boa tarde a todos. Antes de passar o mini currículo da nossa palestrante da tarde, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Leonardo Michele,
ele é vice-presidente da OAB Santo André, para suas considerações iniciais. Oi, Priscila. Obrigado, boa tarde. Acho que em nome da diretoria da OAB de Santo André, representando aqui a doutora Andréa Tartucci, né? Eu gostaria de saudar a todas. Eu estou como convidado, pretendo aprender um pouquinho, apesar de não ser a minha área de atuação, mas eu decidi e eu fiz questão de estar presente porque eu tenho muito carinho por todas, pela doutora Antonieta, o trabalho que ela desempenha na comissão de direitos da pessoa idosa, a doutora Adriane Brasil. Mandei um link aí, é só você... Eu aprendi, eu a conheci nos trabalhos na 38ª subseção também, a Priscila Kogan, a doutora Patrícia Crovato e as demais colegas, né? Eu repito, eu estou hoje participando como convidado, faço questão pelo carinho e o apreço que eu tenho por todas. E eu acho que no mês da advocacia, em que a gente comemora, né? Eu acho que a gente tem mais motivos para comemorar a nossa profissão, nada mais justo do que dividirmos com os nossos colegas o nosso conhecimento. Eu acho que, eu sempre repito, eu sempre faço questão de deixar isso frisado, né, doutora Antonieta, que a gente está de passagem, nós estamos de passagem, né? O Ademir que sempre reforça isso, fala, o legal é a gente passar, prestar um serviço voluntário e deixar um legado, né, para as próximas gerações aí, para os próximos colegas. E essa é a maior mensagem, é o maior recado que a gente pode deixar aí para o futuro da advocacia, né? É o conhecimento, dividir esse conhecimento constantemente, diariamente, a todo momento, né? A gente não nasce sabendo tudo e nós não morreremos sabendo tudo. Então, parabéns a cada colega, a cada advogado, a cada advogada, e vamos aos trabalhos, sucesso para todas. Obrigado. Obrigada, doutor Leonardo. A palestrante da tarde, a doutora Adriane Bramante, ela é presidente do IBDP, doutoranda pela PUC São Paulo, vice-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, coordenadora da pós-graduação de Direito Previdenciário da ESA de Santo André, advogada e autora de livros. Doutora Adriane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A doutora está com a palavra. Boa tarde a todos. Felicidade imensa estar aqui com vocês nessa tarde de terça-feira, né, 25 aí de agosto. Cumprimento a diretoria da UAB, na pessoa do doutor Leonardo. Prazer enorme tê-lo aqui, Leonardo. Seja bendito entre as mulheres. São poucos os meninos aqui. Eu estou vendo o doutor Fernando Zácaro, o doutor Roberto, mas doutor Paulo Antônio. Os meninos são minoria, as mulheres reinam aqui nessa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês. Cumprimento a toda a diretoria da OAB, inclusive pela oportunidade e pela iniciativa de fazer um evento como esse, nessa semana jurídica, né? Agosto é o mês aí da advocacia. Cumprimento a doutora Antonieta, a doutora Priscila. Um prazer estar aqui com vocês, falando da pessoa idosa, falando desse tema tão caro para nós, né, do direito previdenciário. Meus cumprimentos também à doutora Patrícia, que realiza aí um trabalho ímpar na UAB. Infelizmente, ela é muito atuante, eu imagino que ela deve estar com faniquito por causa da pandemia, e nem assim ela deixa de fazer as coisas na UAB, sempre voltado aí para os advogados da nossa subseção, da nossa 38ª subseção de Santo André. Então, sintam-se todos cumprimentados. Tem muitos aqui aluninhos da pós, estou vendo a Débora, o Vitor, não estou vendo mais ninguém. Muita gente bem bacana aqui de Santo André e também de outras cidades, Flávia Alessandra. Todo mundo aqui, agradeço a participação de todos vocês. Bem, o tema que me trouxe não é aposentadoria especial. Não. Vamos falar hoje sobre outro tema, sobre a aposentadoria, sobre os benefícios, na verdade, o futuro dos idosos aí,
com essa questão da emenda 103 de 2019, o que nós temos de novidade em relação a essa questão. Então, eu trouxe uns slides, preparei uns slides, vou fazer uma introdução sobre essa questão nos slides, depois a gente volta para abrir para perguntas, a gente vai estar à disposição, é uma tarde de debates, então não pretendo aqui ter a voz sozinha, mas ouvi-los também, para a gente poder efetivamente trazer um debate sobre essa questão da pessoa idosa, que a gente, agora mais do que nunca, a gente precisa realmente enxergá-los de uma forma toda diferenciada, por serem vulneráveis e estar numa situação bastante difícil nesse momento de pandemia em que nós vivemos aí esse problema de saúde pública com a questão do Covid-19. Então, eu preparei aqui uns slides, eu vou passar para vocês, depois a gente volta a falar para a gente poder discutir alguns temas que eu vou trazer para vocês, tá bom? Bem, deixa eu colocar aqui sobre... vocês lembram daquele seriado que tinha aquele dinossauro que falava não é a mamãe? Não é a mamãe? Vocês lembram disso? Num desses episódios, eu adorava assistir aquele dinossauro. Num dos episódios, era o dia de jogar a sogra do barranco, porque ela era idosa e ela ia completar um determinado número de anos e era o dia mais feliz do dinossauro, porque ele ia jogar a sogra pelo barranco, porque havia uma cultura ali naquela época de que os idosos tinham que ser arremessados, era o dia do arremesso, ele ia arremessar a sogra lá de cima do barranco, era o dia mais feliz da vida do Dino. E assim era antigamente, as pessoas idosas, há long time ago, há muito tempo atrás, os idosos não tinham valor, isso era muito cultural, e isso ainda é muito, muito cultural. Não sei se vocês conhecem a cultura japonesa, que traz aí todo um valor, quanto mais idoso, o idoso tem todo um respeito, os idosos da cultura japonesa, da cultura oriental, eles vivem ali 80, 90, 100 anos, e eles têm todo um ritual, um respeito a essa pessoa idosa, muito, muito, muito realmente relevante, a cultura, como eles cultuam essas pessoas idosas. E o que vai acontecer com esse futuro, com essa pessoa idosa, depois da emenda 103, é o que a gente propõe trazer na tarde de hoje. Bem, a gente começa, olha só, pessoal, um jornal de 1904, em que dizia assim, ônibus entrou na casa humilde e foi apanhar a velhinha de 42 anos. Quantos de nós aqui já somos mais do que idosos, porque temos mais de 42 anos? Por quê? Porque naquela época, quando vocês lembram do idoso lá de 1940, 1950, dos seus avós, o que a gente lembra? De uma velhinha de óculos, toda enrugadinha, toda delicada, cheia de ruga, cheia de aquele crochê, né? Aquela cadeira de balanço, aquela roupa até aquela saia até o joelho, porque a gente quanta evolução que nós tivemos depois desse tempo em que hoje a gente tem um Estatuto do Idoso que define 60 anos de idade, e quantos já estamos chegando nos 60 e a gente não se sente uma pessoa velha, né? A gente não se sente, e essa velhice, ela foi sendo vista de forma diferente ao longo dos anos. Hoje nós estamos assim, com as velhinhas fazendo crochê na internet, olhando. A minha avó tem 92 anos e ela usa o WhatsApp
fala na internet, fala no Zoom, faz reunião, e a gente tem hoje uma outra cara de pessoa idosa. A gente não tem mais aquela pessoa, tanto que nosso estatuto da pessoa, nosso estatuto do idoso, ele é de 2003, e ele traz os 60 anos como idade da pessoa idosa. Mas se você falar para a pessoa, olha, você tem 60 anos, não, eu não sou velho, de jeito nenhum eu só sou idoso porque a lei determina. E essa evolução da pessoa idosa ao longo dos anos, houve uma avó hoje, as avós hoje são modernas, já tem uma cultura diferente, a gente tem hoje um olhar diferente para essa pessoa idosa, muito diferente daquele que a gente tinha lá no início do século XXI, e lá no meio do século passado, né? Lá para 1950, 1960, isso começa a evoluir e a medicina ajudou muito com os botox da vida, com os tratamentos, para que a gente pudesse ter realmente uma velhice mais moderna, uma velhice mais diferenciada. No Brasil, a gente pode definir ancianidade e senilidade. São dois conceitos diferentes de velhice. Por quê? Quando a gente fala para uma pessoa, olha, você é idosa, e ela não se sente idosa. Quantas pessoas você conhece que tem 60 anos que não se sente uma pessoa idosa? A gente chama essa velhice, entre aspas, de ancianidade. Porque é uma velhice que, na verdade, é só uma idade cronológica que determina que aquela pessoa é idosa. Não há uma pessoa, ela não se sente cronológica, ela não se sente efetivamente idosa. A lei é que define que a pessoa é idosa. Então, é uma ancianidade, ela vai perdendo naturalmente essa vontade de viver, de fazer as coisas. Existe, a partir de uma determinada idade, você vai reduzindo a sua capacidade de trabalho. Agora, a senilidade, sabe quando aquela pessoa... Quantas vezes, Patrícia, você atende um cliente que fala assim... eu tenho 50 anos. Quando você olha, a pessoa parece que ela tem 70 anos de idade. De tão maltratada, vai definhando. E tem uma autora, o nome dela é Simone de Beauvoir. Ela escreveu um livro, ela estudou muitos idosos, e ela disse que, nas conclusões dela, quando a gente tem uma pessoa que exerce uma atividade manual, ela tem um desgaste maior físico, enquanto aquelas pessoas que exercem, quanto menos manual, quanto mais intelectual for o trabalho da pessoa, menos aparenta, menos desgaste ela tem do organismo humano. Então, a gente percebe que quando a pessoa, por exemplo, você pega um trabalhador rural que trabalha na roça, esse trabalhador rural, você percebe, ele pode ter 50 anos de idade, ele aparenta que tem 70, porque o trabalho é extremamente penoso. E quanto mais penosa, quanto maior é essa atividade de peso, de desgaste físico, maior é a aparência desse segurado, desse trabalhador, dessa pessoa, em relação à sua aparência física. E a isso nós chamamos de senilidade. Tem um autor espanhol, que é o Almanza Pastor, que ele traz essa diferença de senilidade e ancianidade. Então, um é a ordem cronológica legal, em que a lei estabelece que você é idoso, mas você não se sente idoso, porque você ainda continua em plena atividade. E outro é aquele em que aparentemente você se sente idoso, você é idoso, e porque o desgaste físico acabou levando você a uma situação de fragilidade em razão das atividades em condições penosas. Nós temos, então, olha só, como é louco, como é engraçado isso. Quando você pensa
pensa na palavra velho? Quando você pensa na palavra velho, vem uma pessoa bem velhinha, enrugada, doente, frágil, numa cama. Não é isso? Quando você pensa em uma pessoa velha, te vem uma pessoa com essas características na cabeça, no pensamento. Quando você fala idoso, é aquele forte, que está ali, é o que a Patrícia falou, da terceira idade, que não quer ser chamado de terceira idade, ou da melhor idade, que está ali fazendo 1000 atividades, e vai para o baile, e vai viajar, e vai fazer aquelas excursões de idosos, então é aquela pessoa toda forte. Então, a palavra, ela traz uma conotação, a palavra velho traz uma conotação negativa, enquanto que a palavra idoso, tanto que assim, a gente geralmente não fala idoso, fala pessoa idosa, porque traz uma conotação um pouco mais positiva. Então, a gente pode concluir que idoso é simplesmente aquele que tem muitos anos de vida e que velho seria aquele que é muito idoso. E é muito interessante quando a gente analisa a palavra velho, a palavra idoso, a palavra velhice, no contexto da Constituição. Quando a gente olha o artigo que fala da Previdência, ele não fala velhice. Ele usa a palavra idade avançada. Não é velhice, é idade avançada. Podem pegar no artigo da Constituição, 201, inciso 1º, idade avançada. Quando ele quer dar benefício assistencial para quem tem mais de 65 anos, ele usa velhice. Então, a gente tem essa diferença de conceituação dentro da própria Constituição Federal. O risco velhice e o risco idade avançada. Nós temos aí as causas do envelhecimento populacional global. Nós temos hoje uma diminuição da natalidade, isso é flagrante. Os jovens hoje não querem ter filhos. A gente compara... A gente tem essa pirâmide, né? Lá em 1950, 1940, quantos filhos os nossos avós tiveram, os nossos bisavós tiveram? 10 filhos, 15 filhos, 9 filhos. Quantos filhos hoje os jovens estão tendo? 1, quem arrisque 2, e há quem não tem nenhum. Então, a gente percebe que há um problema de diminuição da natalidade. As pessoas estão nascendo em menor quantidade em relação ao número lá atrás. E a gente tem, ao mesmo tempo, a longevidade maior. Quantas pessoas vocês conheciam lá atrás que não chegavam a 100 anos? Se vocês pegarem hoje, o número de pessoas com mais de 100 anos é gigante. Muitas pessoas chegam hoje a mais de 100 anos de idade. E a Previdência, esse impacto nessa questão da longevidade e da diminuição da natalidade, das pessoas nascerem menos e sobreviverem por mais tempo, isso implica na Previdência Social. Por quê? Porque as pessoas que estão ativas, quanto mais pessoas eu tenho, mais pessoas nascendo, maior eu tenho o número de pessoas trabalhando depois na ativa. E essas pessoas, o sistema previdenciário nosso no Brasil, ele é de repartição. A gente tem um pacto entre gerações. Os ativos pagam os benefícios dos inativos. Então, nós temos essa necessidade de ter uma manutenção desses benefícios para que essas pessoas tenham para que o sistema tenha condições de sustentar essas pessoas por mais tempo. E as reformas da Previdência, elas têm que acompanhar essa diferença de natalidade, de sobrevida, de longevidade, porque isso faz parte do contexto, inclusive previdenciário, já que nós temos esse pacto entre gerações, em que nós temos os ativos pagando e sustentando os inativos. Todos nós que trabalhamos sustentamos no sentido de solidariedade, né?
existe um mecanismo de solidariedade que todos contribuem para que haja a proteção social previdenciária ou até assistencial para toda a população. E nesse número, nesse envelhecimento, as mulheres idosas são em maior número. Por quê? Porque a expectativa de sobrevida da mulher ela é maior em relação aos homens. As mulheres vivem mais em torno de 6, 7 anos a mais em relação aos homens. A gente vê um número muito grande de viúvas e um número menor de viúvos, porque os homens acabam morrendo cedo. Por que isso? Porque quando a gente faz a análise da expectativa de sobrevida, ela vai analisar toda a sobrevida, todo o período de sobrevida do homem e da mulher, e isso acontece porque os homens se cuidam menos, porque há muito acidente no caso dos jovens, então esse número acaba impactando lá na frente no maior número de pessoas idosas. Os idosos se concentram hoje, isso é número do IBGE, tá, pessoal? Se concentram hoje em maior número nas áreas urbanas. E segundo o IBGE, no ano de 2025, o Brasil terá 52 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade. Eu estou quase me incluindo aí, estou quase chegando lá, mas teremos aí mais de 52 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E aí eu pergunto, será que estamos preparados para isso? Será que o Brasil está preparado para receber esses 52 milhões de pessoas idosas a partir de 60 anos? E 2025 não é amanhã, praticamente está aí. Nós riscamos 2020 do mapa, né, do nosso calendário, já vamos pular para 2021, porque depois da pandemia a gente esquece 2020 e vai para 2021. E a gente tem esse problema da pirâmide etária que modifica realmente o critério de longevidade e de natalidade. Nós temos hoje na Constituição Federal 3 artigos importantes que trazem a proteção dessa pessoa idosa. Nós temos o artigo 230, em que eu tenho uma tríplice de proteção: família, sociedade e Estado. Então, o artigo 230 entende que o idoso, a velhice deve ser protegida pela família, pela sociedade e pelo Estado. Temos no artigo 201, que é aquele que eu falei para vocês, inciso 1º, que trata, mesmo depois da emenda 103 de 2019, nós continuamos com a proteção dos riscos sociais nesse artigo 201. E ele estabelece que terão proteção as pessoas com a incapacidade temporária, incapacidade permanente e idade avançada. Eu tenho ali a proteção previdenciária para essa idade avançada. E temos também o benefício assistencial para aquele que nunca contribuiu, para aquele que tem situação de miserabilidade, concedendo aí o benefício assistencial. Isso está no artigo 203, inciso 1 e 5. A reforma da Previdência, ela tentou alterar a assistência social. A proposta inicial apresentada para o Congresso o ano passado, a PEC 6 de 2019, pretendeu que o benefício assistencial hoje concedido aos 65 anos, homem e mulher, fosse concedido aos 70 anos de idade somente, concedendo um valor de R$400 a partir dos 60 anos para quem comprovasse situação de miserabilidade. Até que chegou no final isso foi aprovado pela Câmara dos Deputados e no Senado o senador Gereissati, ele disse assim: não, essa reforma é uma reforma previdenciária, não é uma reforma assistencial e eu não vou permitir mudar uma vírgula na assistência social. Então, graças a essa alteração no texto da reforma pelo Tasso Gereissati, que a assistência social foi excluída do texto da emenda 103 de 2019. E aí nós temos hoje no Brasil, pessoal, todas essas idades. Para cada idade,
eu tenho um tipo de proteção diferenciada. Então, olha só. Aos 60 anos, aquele artigo 230 da Constituição, que traz aquela tríplice família, Estado e sociedade, nós temos, a partir dali, a criação da Política Nacional do Idoso e também do Estatuto da Pessoa Idosa, que foram publicados pelas leis 8.842 de 94 e 10.741, que é o Estatuto do Idoso, que definiu legalmente ser pessoa idosa aquela que tem 60 anos de idade. Então, o Estatuto definiu objetivamente, legalmente, que é pessoa idosa aquela que tem 60 anos de idade, igual ou mais de 60 anos de idade, homem ou mulher. Mas vejam que a questão da pessoa idosa, ela evoluiu. E o legislador precisou criar um mecanismo para proteger ainda mais quem tivesse mais de 80 anos de idade. E aí, nós tivemos, deixa eu passar aqui, a lei do superidoso, que foi a lei 13.466 de 2017, que estabeleceu no Estatuto do Idoso o superidoso. Foi engraçado porque eu lembro que eu estava no aeroporto um dia e aí o comissário disse assim, na hora que a gente fica naquela fila, né, das pessoas com preferência, e aí os comissários falaram assim, as pessoas acima de 80 anos, uma velhinha com 60 e pouco, falou assim, como assim 80? Não, é com 60, eu vou passar na frente. E aí, porque isso tinha sido muito novo, não tinha saído ainda, e as pessoas não estavam entendendo, mas como assim, é 60 ou é 80? Até que isso acabou sendo mais divulgado, porque o superidoso é aquele que tem uma super preferência em relação ao idoso. Por quê? Porque o idoso com 60 não é mais, não tem mais tanto aquela necessidade de ter essa proteção, no sentido, eu conheço várias pessoas idosas com 60 anos que falam assim, não, eu nem entro na fila do idoso, Deus me livre, morro de vergonha de entrar na fila, porque eu não me sinto idoso, eu vou pegar fila, vou estar aqui, vou pegar, não quero de jeito nenhum. Então tem gente que prefere não ter, apesar da lei determinar, é justamente aquela ancianidade, ele não se sente idoso, apesar da lei dizer que ele é. Então, por isso que foi criado a lei do superidoso, porque como essa evolução da medicina e essa longevidade está ficando cada vez maior, não era justo, não era adequado eu ter uma pessoa de 85 anos e um de 60 tendo o mesmo direito, tendo ali o de 80 pegar uma fila às vezes maior, porque a fila do idoso acaba sendo maior, às vezes em algumas situações, em relação àquele que tem 60. Então, a lei do superidoso veio para proteger ainda mais essa pessoa com mais de 80 anos de idade. E aí nós temos também a idade do BPC, que é o benefício de prestação continuada, a chamada LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social, que hoje é a Lei 8742, que regulamenta o BPC. E ainda que o Estatuto da Pessoa Idosa tenha definido que é idoso aquele que tem mais de 60 anos de idade, só terá direito a benefício assistencial quem tiver mais de 65 anos. Porque aqui, mas eu não posso, eu tenho que reduzir a idade. Não, aqui eu estou falando do benefício assistencial, daquele idoso que não contribuiu, que é aquele definido no artigo 203 da Constituição, que traz a necessidade de comprovar situação de miserabilidade, aquele que precisa do auxílio do Estado, do governo, para que ele possa estar protegido. Inclusive, tem alguns juízes, tem algumas decisões judiciais que quando a gente vai pedir benefício assistencial, o juiz agora faz uma verificação da família. Peraí, mas a família não tem condição de proteger esse idoso? O Estado tem que dar o benefício assistencial para ele? Por quê? Porque o artigo 230 fala que quem tem que proteger é primeiro a família, depois o Estado, a sociedade, depois o Estado. Então, eu tenho
alguns juízes já com esse preconceito de que ele teria que ter a proteção do Estado, porque a família, embora tenha a obrigação de proteger, não protege. Eu tenho um amigo que trabalhou na delegacia da pessoa idosa aqui em Santo André e todos os dias ele atendia os idosos, uma judiação, sendo maltratados pelos filhos, pela família. Todos os dias ele tinha reclamação de idosos com esse problema de maus tratos realmente. Tem muitos filhos fazendo empréstimos consignados no nome dos pais, no nome dos avós, até netos fazendo empréstimos consignados. E aí o segurado com menos condições financeiras, porque a pessoa pega o dinheiro, leva embora, aquilo é debitado do benefício já tão pequeno, tão pouco, do benefício previdenciário ou assistencial desse segurado, e ele fica com aquela dívida sem ter o retorno, sem ter a devolução do dinheiro que a pessoa pegou emprestado, e ele vai fazer sim para ajudar a família, para ajudar o filho, para ajudar a nora, para ajudar os netos, enfim, uma situação bastante difícil para esse idoso. Nós temos hoje no direito previdenciário, isso não mudou com a emenda 103 de 2019, nós temos uma aposentadoria por idade rural e uma aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Ambos os benefícios não foram modificados com a emenda 103, nem a idade e nem em relação aos requisitos. Da aposentadoria rural, a emenda 103 não modificou. Em relação à pessoa com deficiência, mantém a lei complementar 142 de 2013. Então, não houve modificação na aposentadoria nesse sentido. Já a aposentadoria que hoje se chama, o decreto 10.410 está chamando essa aposentadoria de aposentadoria programada, agora com a emenda 103, aos 62 anos para a mulher. Então, a idade da mulher era 60 anos, aumentou para 62 e a idade do homem ficou em 65. Por que aumentou para 62? Vocês sabem por quê? Tem um estudo da Previdência dizendo que as mulheres, a média de idade das mulheres pedirem benefício era aos 61 anos e meio. Sabem por quê? Porque a mulher dificilmente conseguia atingir os 15 anos de contribuição, os 180 meses de carência. Porque a mulher, por muito tempo, isso foi cultural no Brasil, ela parou de trabalhar para cuidar dos filhos, para cuidar do marido, depois que casava, ela saía do trabalho e ela acabava contribuindo mais tarde. E como há necessidade de ter uma carência de 180 meses, ela acabava alcançando a carência em média com 61 anos e meio. Então, o governo achou que a idade da mulher teria que ser aos 62 anos, por isso que foi alterado. Nós, num cenário de análises históricas, os homens se aposentavam mais por tempo de contribuição e as mulheres se aposentavam mais por idade. O número é maior por idade, porque não alcança a carência. E os 65 anos de idade, o homem não mudou com a emenda 103 de 2019. Temos também a aposentadoria compulsória, a reforma da Previdência não altera nada, cada regime cuida aí. A emenda 103, ela não define, a Constituição Federal, na verdade, ela não estabelece 70 ou 75, ela diz que pode ser de 70 ou de 75, dependendo do caso. Então, nós temos aí, ao longo de todas essas idades, várias leis, regulamentos, várias questões que regulam as diferentes idades de proteção social da pessoa idosa no Brasil. Então, a gente tem aqui nos 60 e no 80, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa, consubstanciado no artigo 230 da Constituição. Depois, a Previdência no 65 e no 55 e 60, artigo 201, inciso 1º. E no 62 também, artigo 201, inciso 1º.
na pessoa com deficiência e na pessoa rural, os 55 e 60. Então, veja que a gente tem várias possibilidades de idade no Brasil. E quais são o que a gente tem ao longo de todas essas idades, o rol aí de direitos sociais dessa pessoa idosa? Nós temos diversas modalidades de aposentadoria hoje no Brasil. A gente tem a aposentadoria da pessoa com deficiência, que muito pouca gente usa, e tem muito caso que tem direito a pessoa com deficiência e muitas vezes a pessoa não sabe que tem. Hoje, a aposentadoria da pessoa com deficiência é com 55 anos a mulher e com 60 anos o homem. E tem que comprovar 15 anos na condição de deficiência e tem que ter 180 meses de carência. É o tipo de aposentadoria pouco divulgada e que muitas pessoas acabam descobrindo esse direito mais tarde. É um benefício relativamente novo, de 2013 para cá, mas é muito importante a análise dessa aposentadoria. A gente tem aposentadoria programada, a gente tem aposentadoria por invalidez, que hoje se chama por incapacidade permanente. Nós tivemos também essa Lei 13.063 de 2014, que dispensa a perícia para aqueles aposentados por invalidez com mais de 60 anos de idade. Então, é muito importante, isso foi um avanço, porque o INSS, bonzinho do jeito que ele é, né? Ele dava alta para segurados com 62, com 63 anos de idade, e essa lei veda que esse segurado com mais de 60 anos se submeta à perícia se ele estiver aposentado por invalidez. E hoje nós temos também, além dos 60 anos, quem tem 55 anos de idade e mais de 15 anos recebendo benefício por incapacidade também não submete mais à perícia. E também aquele que é portador de HIV, também aposentado por invalidez, não passa mais pela perícia. Então, houve uma evolução aí nesse sentido. Nós temos hoje preferência nos processos no âmbito do recurso administrativo previdenciário. Isso está na portaria do extinto Ministério do Desenvolvimento Social, 116 de 2017, e também tem preferência judicial, isso também está no Estatuto da Pessoa Idosa. Temos o benefício assistencial ao idoso, que isso também foi um avanço, não integra o cálculo de renda per capita familiar para efeito de concessão do benefício assistencial para outro cônjuge. Então, foi uma relativização do Estatuto do Idoso, no artigo 34, aquele segurado, aquele assistido, aquele segurado que recebe um benefício assistencial, esse benefício assistencial não integra o cálculo da renda per capita para efeito de outro benefício assistencial. Então, relativizou o Estatuto da Pessoa Idosa com essa proteção, não permitindo que 2 benefícios assistenciais, né, numa casa, né, sem problema. Agora, o que a gente tem efetivamente de vulnerabilidade dessa pessoa idosa após a emenda 103? Qual é o futuro dessas pessoas idosas com a emenda 103? Nós temos o seguinte, o que a gente percebe é que há uma falta de planejamento previdenciário durante a vida profissional ativa e que vai trazer dificuldade financeira na velhice desse segurado. Por exemplo, hoje nós estamos com uma reforma da Previdência que acabou de ser publicada e a gente tem hoje muitas empresas demitindo os trabalhadores, contratando esses trabalhadores no MEI, para que não pague ali as verbas, o salário correto, formal, porque isso é muito caro. Então, a gente tem hoje muitas empresas, aquele modelo de contrato de trabalho diferente, isso vem impactar nesse planejamento previdenciário futuro, porque as pessoas acham que vão ficar com essa cutis o resto da vida. Acha que não vão envelhecer, que a velhice não é para ela, que isso não é agora, que quando acontecer, aconteceu, tudo bem, mas as pessoas não fazem planejamento, isso é cultural. As pessoas, os mais jovens, hoje estão mais preocupados com o planejamento do que as pessoas com 30, 40 anos de idade. A gente percebe que
as pessoas mais velhas, elas acreditavam muito na Previdência. Eu recebo muito cliente aqui que falava assim, que o pai pagava a Previdência para eles. O pai pagava porque o pai acreditava na Previdência, porque naquela época, muitos esperavam se aposentar e receber um valor previdenciário. E hoje a gente percebe essa falta de planejamento previdenciário e que acarreta um problema na vida profissional, na vida futura, quando a velhice efetivamente chegar. O que a gente percebe hoje? O segurado se aposenta sem planejamento. Eu atendi um cliente hoje, olha só, ele deu entrada 3 vezes na aposentadoria dele, 2017, 2018 e 2020. Os 3 processos foram indeferidos. Eu fiz o cálculo da aposentadoria dele, o de 2017 dava R$ 3.200, eu sei que essa aposentadoria dele, com a reforma, daria R$ 3.700 de aposentadoria. Sabe quanto vai dar a aposentadoria dele se ele der entrada o ano que vem? R$ 5.400. Eu falei, as 3 entradas que o senhor deu a entrada, os 3 protocolos que o senhor fez do INSS foram errados, foram no escuro. O senhor não fez planejamento. O senhor ainda bem que não deu certo, ainda bem que foi indeferido, porque agora o senhor tem a oportunidade de enxergar o benefício que o senhor quer, porque o senhor vai receber uma aposentadoria de R$ 5.400 o ano que vem, e poderia estar aposentado com 3.100 lá em 2017. Hoje, o senhor tem um trabalho, tem plano de saúde, tem benefício previdenciário, que legal! Eu quero ver o senhor daqui a 20 anos, sem plano de saúde, sem emprego, idoso, e a única renda que o senhor vai ter é a aposentadoria defasada. Porque as pessoas não pensam nesse futuro, não fazem um planejamento. Acham que vão ficar empregados a vida toda, acham que o plano de saúde vai durar a vida inteira, acham que o remédio não vai custar R$400 e acham que ele vai ficar não vai ficar velho. Então, o que falta muitas vezes hoje é essa falta de cultura. Eu fiz um curso nos Estados Unidos o ano passado e com palestrantes americanos, eles vieram dizer para nós o seguinte, que a maioria, a renda do americano, ela é 40% previdência, do idoso. Os outros 60% são outras rendas, que não é a renda da previdência. E no Brasil, a maior renda dos idosos hoje é só previdência. É 100% previdência daqueles que contribuíram. Porque daqueles que não contribuíram, se vocês olharem os avós de vocês, se vocês olharem os tios de vocês, se vocês olharem as famílias, as pessoas sobrevivem da previdência. Só com aquilo, porque não conseguiram, porque não fizeram planejamento, não se planejaram para esse futuro. O brasileiro tem o costume de ser imediatista. Ele pensa no hoje e não no amanhã. Então, é muito importante a gente analisar e fazer esse planejamento previdenciário para que a gente não tenha dificuldade na velhice, quando a gente não tiver mais condições de saúde, não tiver mais condições de trabalho, não tiver mais condições de continuar na vida ativa. Eu espero trabalhar a vida toda, né, até morrer, mas eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou ter saúde para isso, vai ter um momento que eu quero descansar, que eu quero diminuir o ritmo, enfim. Então, a gente percebe que tem que ter esse planejamento. Um outro problema também, que torna isso bastante dificultoso, é a insegurança jurídica, o excesso de reformas, o descrédito na Previdência, que afastam os segurados, tornando-os ainda mais vulneráveis. Eu tenho um cliente aqui que fala assim, não, eu quero dar entrada agora na aposentadoria, não sei o que vai acontecer o ano que vem. O governo vai vir mudar a lei, vai mudar tudo, vai tirar meu benefício, vai tirar minha regra, vai tirar isso, vai tirar aquilo. Então, há um descrédito na Previdência. Quanto mais reformas acontecem, mais afastadas as pessoas ficam da Previdência. O banco cada vez mais gordinho, mas a previdência cada vez mais difícil. Por quê? As pessoas, se você perguntar hoje
para o seu filho de 20 e poucos anos, se ele quer pagar a previdência ou se ele quer fazer um plano de previdência privada. Ele fala assim, não, Deus me livre, mãe, previdência social nem pensar, vou fazer minha previdência no banco. Então, as pessoas acabam tendo, quanto mais reformas, mais desacreditadas no sistema as pessoas estão. E isso faz o efeito contrário. Ao invés das pessoas... olha só, pensa uma coisa, isso é muito engraçado. Quando você vê uma propaganda de previdência complementar de banco, você vê aqueles velhinhos lindos, sorrindo na praia, correndo, naquela pracinha, sorridente, linda, uma aparência maravilhosa, não é isso? A propaganda de previdência complementar, os velhinhos estão felizes. Agora, põe um velhinho de previdência na sua cabeça. Um velhinho da previdência social. Esse velhinho que está aí na foto de vocês. Pelo amor de Deus, como é que eu vou pagar minhas contas hoje? Por quê? A previdência, ela faz propaganda contrária a ela. Ao invés de ela incentivar e dizer, olha, a previdência é importante, ela traz isso, ela traz aquilo. Não. A previdência, qual é a propaganda que você escuta? A previdência vai quebrar. A previdência não vai ter dinheiro, a previdência não vai te pagar, a previdência vai ser salário mínimo, grandes filas enormes, demora 2 anos para conceder um benefício, é o maior litigante da justiça, e a gente vê propaganda de previdência negativa, o que afasta as pessoas da previdência. Em vez de eles fazerem a propaganda contrária, a previdência é boa, é ótima, é legal, não, o que a gente percebe é justamente o afastamento das pessoas para essa previdência social. E a gente vê hoje as novas formas de contratação, que vai mudar a proteção social no futuro. Nós estamos ainda num momento em que as pessoas ainda vão se aposentar pelas regras de transição da reforma. Regra de pontos, regra de idade mínima, regra de pedágio de 100%, mas daqui a 20 anos o Brasil vai ser o próximo Chile. Por quê? Porque a reforma da Previdência não acompanhou o modelo de contratação que nós estamos tendo hoje. As empresas não contratam mais empregados, é difícil contratar empregado, ela vai contratar aquilo que eu falei para vocês, o MEI. E o que vai acontecer com esse MEI? Ele vai pagar salário mínimo, que é R$52, é o R$1,99 previdenciário. Paga R$1,99, paga R$59,90, né? R$52,45, se eu não me engano, e vai ter direito a um salário mínimo. E quem quiser previdência, quem quiser ganhar dinheiro, quem quiser manter padrão de vida, que pague a previdência complementar. Então, se você não pensar nesse futuro, daqui a 20 anos, esses segurados que estão hoje pagando MEI, como vocês acham que eles estarão aposentados daqui a 30 anos? Com o salário mínimo. Quem é que sobrevive hoje na velhice com o salário mínimo? 70% dos 35 milhões de brasileiros sobrevivem com salário mínimo. Só Deus sabe como é que eles conseguem. Então, o futuro dessa aposentadoria depende de planejamento, depende dessa forma de contratação e depende de você olhar essa nova forma de planejar o seu futuro, para colocar os ovinhos em várias cestas, para efetivamente fazer uma mudança, porque a Previdência vai conceder benefício só com 62 anos para a mulher, com 65 anos para o homem, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição. Só que se você só tiver 15 anos de contribuição, você vai receber 60% da média. O cálculo mudou. E o cálculo mudou, e o cálculo não é mais... eu vou contribuir só nos últimos anos, assim eu resolvo. Não, o cálculo é a média de tudo que você contribuiu. Tudo que você pagou de juros de 94 para cá vai entrar na sua média. Então, é ilusão achar que você vai contribuir com um valor maior e vai receber um benefício melhor. Tem uma brecha hoje na emenda que você pode descartar os maiores salários, que você tem o divisor mínimo, mas é uma lei transitória, então eu não sei se isso vai vingar daqui a alguns anos. Não dá para garantir isso daqui a algum tempo. Um outro problema também, já vou terminar para não passar meu tempo, a gente tem um problema hoje, que eu acho o mais grave de todos, é a mudança da emenda 103 com a pensão por morte. Nós tivemos uma reforma, né, em 2015 que tira o critério de vitaliciedade do benefício daqueles dependentes com
menos de 44 anos de idade. Aí até acho que não foi tão ruim, mas, por exemplo, uma cônjuge, uma mulher que o marido tenha falecido, ela estava com 43 anos de idade, por exemplo. Ela só vai receber o benefício por 20 anos. Quando ela tiver com 63, quando ela precisar realmente do benefício, ela não vai ter, porque o benefício não é vitalício. Sabe como que é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, ela só vai receber o benefício quando ela atingir determinada idade, para garantir o direito dela na velhice. Porque ela não precisa do benefício agora, porque agora ela está trabalhando, ela tem renda, ela tem condições, e claro, tem situações, né? Que sim, que não. Mas ela vai receber o benefício lá na frente, quando ela atingir determinado número de idade, porque aí o benefício é vitalício. Agora, aqui nós tivemos uma reforma previdenciária que mudou a pensão por morte, que é só 60%, é 50% de cota familiar, mais 10% por ano por dependente. Então, é 50% mais 10% por dependente. Então, é no mínimo 60%. E não pode mais acumular aposentadoria com... Não é que não pode mais acumular. Não pode mais acumular 100%. Vai acumular, mas a regra de acumulação é diferenciada. Então, olha só. Vamos imaginar que eu tenha um casal de idosos com 75 anos de idade. Ele recebe uma aposentadoria de R$4.000 e ela recebe um benefício lá de R$2.000. Essa aposentadoria dele de 4.000, ela não vai ficar com essa de 4.000. Ele vai ser 60%, olha, 4.000 vezes 60%. O valor da pensão dela vai ser R$2.400. Só que o valor da aposentadoria dela não será 2.000, porque já que vai acumular, ela vai receber em torno de R$900, R$1.000, vai, porque vai ser no mínimo um salário mínimo, por exemplo. Estou chutando. R$1.500, R$1.400, por aí. Então, vejam que não dá mais tempo para esse casal se replanejar. Não dá mais tempo, porque a lei mudou sem transição. Então, esse casal, que o segurado falava assim, olha, fica tranquilo, veinha, quando eu morrer, você vai ficar com a minha aposentadoria e você vai conseguir pagar as continhas, tá tudo certinho. Não! Aquilo que eles planejaram, a lei mudou e não será mais da maneira como eles planejaram. Só que a pensão, que era 100%, agora é 60%, o aluguel não diminui 40%, o condomínio não diminui 40% porque falta uma pessoa. As contas não diminuem 40% porque uma pessoa morreu. Então, deveria ter sido criada uma transição. Então, eu vejo que essa mudança na pensão por morte, sem um critério de transição para que essas pessoas com mais de 60, 70 anos pudessem se replanejar para pagar uma previdência, para poder ter... Vamos imaginar que um casal... o segurado eles vivam os dois com R$3.000. Os dois, tá? Porque ele não deixou ela trabalhar, e ela não trabalhou, não pagou, e ele só tem a aposentadoria dele. Essa aposentadoria de R$3.000, quando ele morrer, será de R$1.800. Então, essa casa em que essa idosa receberia R$3.000, ela vai receber R$1.800. Os 3.000 mal davam, imagina os 1.800. Então, vocês imaginem agora com Covid-19. O Covid-19, com muita gente, mais de 100 mil pessoas que morreram depois da reforma previdenciária. E esse viés, essas pessoas que faleceram depois, os dependentes vão receber esta pensão. E pior ainda, nada pode ter tão ruim que não possa piorar, né? Esses segurados que eu estou falando são os 60% é sobre a aposentadoria. Agora, aquele segurado que não estava aposentado, que é novo, por exemplo, que tem aí 10 anos de contribuição. Imagina, aquele médico, aquele jovem que morreu aí com 40 anos de idade, com 10 anos de contribuição. A pensão será 50% mais 10% por dependente. Vamos imaginar que tenha um filho.
Então, será 50% mais 20%, 70%. Sobre o quê? Sobre 60%. Porque o valor da pensão é calculado sobre o valor que o segurado teria se aposentado por invalidez. Então, se ele só tem 10 anos de contribuição, o cálculo da aposentadoria por invalidez seria 60%, até 20 anos de tempo de contribuição. Então, esse dependente vai receber 70% sobre os 60% da média de todos os salários de contribuição desse segurado. Então, como é que eu vou conseguir me replanejar nesse momento? E aí, claro, se provar que foi aí que entra a advocacia e a importância da advocacia previdenciária. Porque se você provar que foi acidente do trabalho, você consegue que essa pensão seja de 70% sobre 100% e não sobre 70%. Então, a advocacia previdenciária tem que ter esse feeling de descobrir se aquela morte foi causada por acidente de trabalho ou não. Quantos que vocês conhecem que morreram de Covid-19 e que a certidão de óbito está síndrome aguda respiratória, não está Covid-19? E aí não vai caracterizar acidente de trabalho. Nós vamos ter que entrar com uma ação de mudança de causa-mortes para constar Covid-19, para que possa estabelecer o nexo causal, claro, em determinados casos, para que você consiga comprovar que foi acidente de trabalho para que a pensão por morte seja calculada em cima desse valor. Mas um caso em que eu tenha as pessoas idosas, como é o caso aqui do nosso foco da tarde de hoje, essas pessoas idosas que têm um benefício do marido, a maioria das mulheres que têm o benefício do marido, no óbito deles, elas estarão desprotegidas. E a gente tem que pensar nisso quando for pagar a previdência, para a gente não chegar nessa situação. A gente tem que se planejar. Nós temos que pensar fora da caixa, pensar em fazer vários tipos de contribuição, vários tipos de planejamento, de colocar os ovinhos em várias cestas para que a gente não tenha essa dificuldade lá na frente, quando a gente efetivamente ficar idoso. Então, finalizando aqui o que eu queria trazer de recado para vocês, as políticas públicas direcionadas às pessoas idosas estão sendo implementadas ao longo dos 20 anos com uma ampla rede de proteção social. Não vamos dizer que não esteja havendo proteção. Nós vimos aí que eu tenho proteção para todas as idades, dos 55 até os 80 anos. A gente tem políticas públicas de proteção, mas fica aqui a reflexão. Esse número de idosos que está chegando a 52 milhões em 2025, será que nós estamos preparados para recebê-los? Será que a emenda 103 realmente vai proporcionar esse número, essa proteção social a todas as pessoas idosas que estão chegando e que precisam desse benefício? Não teria que ser criadas mais políticas públicas de empregabilidade das pessoas idosas, de políticas públicas de valorização das pessoas idosas, de proteger mesmo as pessoas idosas da maneira como a gente... Será que a gente está protegendo essas pessoas? Ou será que a gente está deixando acontecer e quando chegar a hora a gente vê o que faz? Então, é essa reflexão que eu quero deixar aqui para vocês. E eu finalizo com uma frase do Charlie Chaplin que eu gosto muito. Lutemos por um mundo novo, um mundo bom que a todos assegura o ensejo do trabalho, que dê futuro à juventude e segurança na velhice. Então, era esse o meu recado aqui. Eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de todos vocês. Muito obrigada. Parabéns, doutora Adriane, pela brilhante palestra. Eu vou passar a palavra aos nossos participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, levante a mão ou se inscreva aqui no chat, que a gente vai dando uso da palavra, vão abrindo os microfones. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. Oi? Vamos lá, doutor Leonardo. Bom, eu tenho algumas perguntas, Adriana, eu estou aqui como aluno. Vamos lá.
vai parecer um clichê o que eu vou dizer agora, mas eu acho que se adequa muito à sua reflexão, né, Adriane? Eu acho que a questão da proteção à pessoa idosa, aqui no Brasil, é uma questão mais social também, né? A frase que eu sempre utilizo e que a gente escuta, né, é que uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de uma mãe, ou de um pai, ou de um avô, ou de uma avó, né? Eu senti todos os sentimentos que você utilizou hoje como exemplo. Eu perdi meu pai jovem, eu tinha 14 anos, meu pai tinha 42 anos de idade. Meu pai não pensava na época em planejamento previdenciário. Ele tinha aquela IPESP, né, antiga IPESP, né, que era dos advogados, né, que era muito boa, por sinal, mas infelizmente, né. E ele não tinha uma previdência complementar, nada. Minha família, infelizmente, é um testemunho pessoal. Nós sofremos até dar aquela certa estabilizada, né? Porque ele tinha aquela cultura de vou investir em imóvel para alugar, vou investir isso, e não fazia o recolhimento devido, né? Enfim. Então, eu sou prova viva de que hoje eu tenho que, mais do que nunca, pensar no meu futuro, no futuro da minha família também, né, Adriane? Eu tenho algumas perguntas aqui, se você me permitir, algumas dúvidas, né? Na verdade, claro, eu acho vamos lá. que, se for geral, eu até anotei aqui, eu tomei o cuidado até de anotar. Adriane, você acredita que corremos um risco de um colapso na Previdência? E o que podemos fazer para evitar esse colapso? Na mesma linha, você acredita que a Covid-19 pode contribuir com esse colapso? Tá? Quando eu me refiro a colapso, é esse desequilíbrio, né? É justamente o que você falou. Vai existir uma migração, é natural. As pessoas serão demitidas, os empresários vão contratar mais MEIs, então ninguém vai fazer aquele recolhimento da forma antiga, né? Enfim. E uma outra pergunta é se você é a favor da previdência apenas complementar, não a tradicional. Eu não me recordo se você chegou a se posicionar com relação a isso, mas eu gostaria de deixar essas 3 perguntas aí. Desculpa ser um pouco extensivo, mas Imagina, ótimas perguntas. Adriane, parabéns. Parabéns. Obrigada. E muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada eu. Na verdade, assim, a primeira pergunta está brincada na segunda, né? O colapso na Previdência, o que a gente pode fazer em relação a isso? Assim, a Previdência, todos sabem aqui que ela faz parte da Seguridade Social. E nunca a Seguridade Social foi tão importante como no momento desse de pandemia. Só se falava de Seguridade Social, saúde, assistência e previdência, não é isso? A saúde pública, a previdência social com a MP 936, a MP 927, todas as medidas foram trabalhistas e previdenciárias. E nós tivemos o benefício assistente, de natureza assistencial, que era o auxílio emergencial, o benefício emergencial, enfim. Nós tivemos aí várias modificações focadas na Seguridade Social. E precisou, de fato, usar um dinheiro extraordinário para proteger todas as pessoas e trazer essa diminuição aí do prejuízo com a questão da Covid-19. Antes da pandemia, eu diria para você que eu não achava que a Previdência poderia ter um colapso. Mas a Previdência, quando a gente fala de Seguridade Social, a Seguridade Social está deficitária desde 2015. Mas não por causa da Covid, por causa da mudança de lei. Nós tivemos a desoneração da folha, várias renúncias, várias questões tributárias que tiraram dinheiro da Seguridade Social.
E isso vai implicar efetivamente em um resultado negativo lá na frente. Então, nós já estávamos negativo, agora então estamos mais. O colapso, esse problema da Covid-19, acho que agravou esse déficit da seguridade, porque antes a gente tinha, olha só, até 2015 a gente tinha um déficit só na Previdência, e não, quando a gente tinha a conta da Seguridade Social, ela era superavitária. Depois de 2015, a Seguridade Social começou a ser deficitária. Vocês podem pegar o número lá na Anfip, na Fundação Anfip, que ele traz os números ano a ano da Seguridade Social. Com a Covid, o uso do dinheiro realmente foi extraordinário para custear toda essa proteção. E aí nós temos esse problema dos contratos de trabalho, né, Leonardo? Porque hoje não é só o contrato de trabalho. A reforma trabalhista trouxe um novo cenário. Nós temos hoje terceirização, nós temos hoje o intermitente. E não sei se vocês perceberam, mas a emenda 103 está dizendo que quem ganhar menos que um salário mínimo, mesmo como empregado, não será contado aquele período, aquele mês, nem como carência, nem como tempo de contribuição, nem como manutenção da qualidade de segurado, não vai ser contratado como nada. Nada, o segurado não é nada. Então, a gente percebe nisso uma desproteção social. E ele só vai descobrir isso quando ele for pedir benefício. Porque se ele não pegar o quinis dele... Hoje eu atendi um cliente que tinha lá o salário dele, R$900. Eu falei, o senhor pagou a diferença? Não, como assim? Por quê? Não, onde? Ele não sabe que ele tem que pagar a diferença, como que ele faz a diferença, onde que ele paga, se é DARF, se é GPS, o que ele faz, como é que funciona. Então, há uma desinformação. Então, acho que a Previdência nos próximos 20, 30 anos, a tendência é realmente colapsar. Por isso que há projetos, essa reforma que nós tivemos, ela foi extremamente restritiva, e com a Covid-19, e assim, ela não foi, embora ela tenha sido restritiva, ela ainda não atende, ela não é uma reforma moderna, ela não foi uma reforma que adequa ao modelo que nós temos hoje de contrato de emprego. Quando o Bismarck criou a Previdência, ele criou a Previdência daquele modelo empregado, empregador e custeio, né? Aquela empregado, empregador e Estado. A gente não tem mais esse modelo. Tem que criar outro meio de contribuição. Só que a Previdência tem que fazer igual a Previdência Complementar faz, pôr os velhinhos bonitinhos lá, tudo correndo na praia. A Previdência é boa, é importante. Nenhum banco dá todos os benefícios que a Previdência Social dá. Ela é legal, se você contribuir bonitinho, ela te paga um benefício importante. Ela te protege. Eu tenho um monte de defeito, claro, mas quem não tem? A Previdência Complementar também tem, né? E aí acho que sim, que a gente precisa que nós não estamos livres de outras reformas. Que a Covid-19 tirou dinheiro mais da Seguridade Social, porque precisou nesse momento de pandemia, e ninguém está livre de novas reformas. Nós não estamos livres. Cada vez reformas, cada vez mais restritivas. E o olhar que o governo tem para a Seguridade, para a Previdência, é que cada um tem que ganhar um salário mínimo. Você quer mais? Paga a Previdência Complementar. Eu estou te pagando aquele valor para garantir o mínimo de subsistência. Não é suficiente para você, então você faça a sua própria Previdência Complementar. Então, acho que a tendência no Brasil é ter uma previdência, um regime de capitalização, não esse que o Guedes quis criar aqui. Não. Um regime de capitalização, por exemplo, você quer ganhar mais do que 6.101, então você faz um regime de previdência público, complementar, igual o regime próprio fez. O regime próprio tem previdência complementar depois do teto do regime geral. Por que não se faz aqui isso aqui?
e aí você tem a Previdência Social pagando como regime de repartição, pagando aqueles em situação de subsistência, e quem quer ganhar mais, paga a Previdência Complementar. Então, acho que é uma tendência essa capitalização para esse outro lado aí das pessoas que vão precisar de benefício. Agora, se eu sou a favor de Previdência Complementar apenas, não. Não sou, Leonardo, porque eu acho que a Previdência Pública tem que existir. Acho que a complementar, a Previdência Privada, né? Ela tem que existir, ela é importante, sim, mas ela não substitui a Previdência Pública. Tanto que quando o pessoal me pergunta assim, mas o que você acha? Eu pago a Previdência Pública ou pago a complementar? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você paga a pública, primeiro porque a gente é segurado obrigatório, tem que pagar. Segundo, quer a Previdência Complementar, também faça, mas não pode ter isso como opção. Eu faço só a complementar e não faço a pública. Porque por pior que seja a pública, nenhum plano de previdência complementar de nenhum banco tem os benefícios que a Previdência Social tem. Não tem. Então, eu estimulo a contribuição previdenciária, sim, pago no teto, porque eu acredito que eu ainda vou tentar receber alguma coisa de tudo que eu contribuí, tá? Mas agradeço pela pergunta, viu? Obrigada. A Patrícia tem uma pergunta aqui, posso responder a pergunta dela? Isso. Pode. No cenário do judiciário atual, seria o caso de apresentar tese para flexibilização do cálculo da pensão por morte? Patrícia, não no judiciário, de jeito nenhum. Nenhum judiciário vai flexibilizar a lei. Você não vai conseguir isso no judiciário. A gente consegue isso no Poder Legislativo, lá no Congresso Nacional. Inclusive, a PEC paralela, a PEC 133, ela traz a possibilidade de você conseguir do percentual da pensão para os filhos menores de 18 anos de ser de 20%. Mas a gente não consegue, a meu ver, tá? É uma visão minha, no Poder Judiciário, de diminuir o valor, de melhorar o valor da pensão, porque o juiz não vai decidir contra a legem. Não acho que isso vai conseguir resolver na justiça, não. Teria que ser no Poder Judiciário. Mas o problema, sabe qual é? Impacta na questão econômica. Tudo agora é critério econômico. O juiz hoje decide pelo critério econômico. Então, a gente tem um problema em relação a isso. Então, doutora, até uma questão que é importante, a gente verifica o planejamento previdenciário. Então, mesmo a gente que agora não está tão perto para se aposentar, a gente já tem que pensar. Porque o problema que a gente enfrenta até no escritório, por exemplo, você atende a pessoa, está faltando, ela tem 65 anos, não consegue mais trabalhar, não tem a força do trabalho, não tem mercado de trabalho, e a pessoa falta um ano para a pessoa se aposentar. Atingiu os 15, nós não estamos falando nem o outro. Então, essa educação previdenciária que eu acho que a gente tem falar até nossos familiares, os nossos contatos que a gente tem, e uma preocupação com essa contribuição e tirar essa ideia, né, que a Previdência está falida. Eu lembro que na aula da pós, a doutora até explicou que aplicação você vai ter, onde você paga. Eu vou dar um exemplo do salário mínimo. Então, lá, que paga 11%, que é R$109 por mês, não vou falar nem na alíquota menor, que você vai te dar direito mensalmente R$1.045. Não tem aplicação financeira em nenhum lugar que na Previdência vai te render esse valor. Então, imagina outros valores. Então, assim, uma preocupação, além de toda essa reforma que trouxe, a gente procurar difundir essa ideia previdenciária e até a gente começar a fazer planejamento no nosso também, porque... Sim. Porque o que acontece? Que nem a doutora explicou, além de ser 60%, não é isso? 60%, e no caso, a mulher, quem é contribuinte antes, né, da reforma, se a cada ano que passar dos 15, ganhar 2%. Então, assim, futuramente...
é uma questão que está levando que todo mundo para receber muito menos e ter a visão, a educação, que nem no curso que a doutora fez, de desenvolver outras rendas, outras aptidões. É isso aí, tem que ter uma educação financeira. Uhum. A gente tem que ter essa cultura de plantar, por exemplo, a gente aqui é advogado, a gente tem a gente pode ter a OAB Prev, pode ter previdência complementar, a gente pode ter outras coisas que vão nos trazer uma proteção maior, não só da previdência pública, mas de outras formas de previdência, né? Previdência é prevenir para quando efetivamente o problema acontecer, né? Doutora Adriane, eu gostaria de dar aqui as boas-vindas ao doutor Fernando Duque Rosa, presidente da OAB de Diadema. Olha que chique, doutor Fernando, obrigada pela sua presença aqui, que bacana. Eu que agradeço. Parabéns pelo evento a todos. Obrigada. A doutora Antonieta tem uma perguntinha aqui, que a doutora Adriane falasse um pouquinho do auxílio complementar ao cuidador. Não sei se você está falando, doutora Antonieta, do auxílio dos 25% de quem necessita de uma terceira pessoa, dos 25%, né? Me corrija se estiver errado, mas eu acredito que seja sobre esse percentual. Então, esse auxílio dos 25%, inclusive, está no Supremo Tribunal Federal, aguardando decisão, né? A gente está esperando aí a decisão do STF em relação a esse auxílio de 25% para quem necessita de uma terceira pessoa oriundo de outra aposentadoria que não a aposentadoria por invalidez, né? Porque a aposentadoria por invalidez, a lei já estabelece o auxílio de 25%. A tese que tramita na Justiça é em relação a esses 25% serem estendidos a todos que precisam de uma terceira pessoa que não estejam aposentados por invalidez. Minha opinião pessoal, eu não acredito que o Supremo dê. Tudo que envolve custeio, se ele der, tomara que eu esteja errada, eu espero que eu esteja errada, mas tudo que o Supremo pensa hoje, julga, tem o viés econômico muito presente. E naquilo que o Leonardo colocou, que a questão do colapso, os juízes hoje, pessoal, estarão muito mais cuidadosos com essa questão de conceder benefícios em massa. É mais fácil eu ganhar um processo individual, artesanal, trabalhado caso a caso, do que trabalhar um processo de massa. Esses processos de massa causam impacto econômico geral. Eu não acredito nessas teses. Depois, por exemplo, tese dos 25%, não acredito. A tese da revisão da vida toda. Que tese bacana. Show de bola. Maravilhosa. Mas não em relação ao aspecto legal, mas em relação ao aspecto econômico. E agora, a LINDB, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela traz que o juiz tem que analisar tem que decidir e verificar o impacto que aquela decisão vai causar para o país, com o precedente que ele vai abrir para os outros casos, os outros processos. Então, vocês percebem, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à decadência. Mais de 10 anos não pode revisar. Aí vem o STJ diz assim, no tema 975, olha, revisão, mesmo que não seja ato de concessão lá, discutido lá no processo, não pode revisar. Ou seja, vocês percebem que devagar eles estão tolhindo o direito das pessoas irem buscar benefícios de forma ampla. Por isso que querem ganhar dinheiro caso a caso, processo a processo, de forma artesanal, individualizada. Eu não acredito em teses de massa. Acho perigoso e acho que hoje os tribunais superiores têm essa responsabilidade de abrir um precedente e de julgar e causar o impacto econômico. E o INSS está ali, ó. Olha, se você decidir isso, você vai causar isso.
E agora, depois do Covid-19, isso ficou mais evidente ainda. Então, eu tenho uma preocupação. Doutora Pessoal, o Adriane. material da palestra já vou mandar agora para a Patrícia. Pois não, desculpa. Não, nós poderemos lhe escutar a tarde inteira. Eu gostaria que a doutora falasse do seu livro, Ah, porque a gente sim, vai do meu livro. sortear um exemplar agora, para quem está presente aqui na palestra. Ótimo. Eu tenho 2 livros, inclusive o Dissecando o PPP não está nem aqui na minha mesa, mas eu tenho os 2 livros que são Aposentadoria Especial, Teoria e Prática. Depois eu vou mandar para vocês o slide, tá? Que é esse daqui. Acho que a Patrícia tem aí o Dissecando, né? Esse é o livro Aposentadoria Especial, da editora Juruá, 5ª edição. Ele está com desconto de 20% para quem comprar até o final do ano com o cupom ALUNO20, tudo maiúsculo. E o livro Dissecando PPP também tem cupom de desconto. A Lujur está oferecendo cupom de desconto com a OAB SA10, que é 10 essa OAB, né, gente? E aí, esse livro Dissecando o PPP já vendeu mais de 2.000 exemplares. A gente lançou ele em março. É um livro bem bacana, fininho, ele é bom rapidinho de ler, vocês leem rápido. Olha o livro da Patrícia, cheio de post-it. Bem bacana. Obrigada, Patrícia, agradeço, viu? Lembrando E que aí o tá com desconto vai ser durante essa semana toda. Até sexta-feira, a Lujur está dando 10% de desconto na compra de qualquer livro do site. Ótimo. Então vamos Tem lá, um livro doutora bom lá também do Cacá, que é o Carlos Cacá Domingos, que é Aposentadoria Especial, um livro bom. Ele é muito, muito bacana. Tem o livro de regime próprio do Marcelo Barroso, que eu super indico, da Melissa Foma, Atendimento ao Cliente, que é espetacular, super recomendo também. Livro de cálculo acho que é o Sérgio Jeromes, também muito bom. Então, assim, pessoal, a Patrícia fez uma compra, ela tem todos os livros, a Reforma da Previdência, do Lazari, da Gisele, esse daí do Sérgio Jeromes também, passo a passo, cálculo, enfim, pessoal. Livro é o que não falta, todos atualizados com a emenda 103 de 2019. Né, Norma? Obrigada, viu? Eu vou mandar o tema da palestra para vocês, eu vou mandar para a doutora Patrícia e ela encaminha para vocês, tá bom? Para vocês terem o material que eu apresentei aqui. Vamos fazer um sorteio? Bora, vamos sim. Como quer fazer, doutora? Quer me falar o número? Eu vejo aqui na lista de participantes. Pode ser. Que número que eu posso falar? De quanto a quanto? De 1 a 44? Então, vamos tirar os primeiros aqui, porque a gente não vale, né? Então, de 3 até 50, até 45. Tá, 33, idade de Cristo. Vamos lá. Deu aí? Vanessa Cardoso. Vanessa Cardoso. Tá aí? Tá aí? Vanessa Cardoso, cadê a Vanessa? Dou-lhe uma. Tá lá, Vanessa! Uhul! Cadê? Ganhou, Vanessa! Tá aí, ó. Ela. Ah, tá aqui! Isso, que legal, bacana. Parabéns, Vanessa! Parabéns, Vanessa! Arrasou! Obrigada, estou muito feliz. Obrigada eu. Eu vou deixar o e-mail aqui da OAB para você entrar em contato, tá? Que aí a gente vê como é que faz para te entregar o livro. Maravilha, eu entro sim. Obrigada. Show de bola. Mais alguma consideração final, doutor Leonardo?
Então, eu acho que a gente pode abrir a palavra aí para a doutora Antonieta, para a doutora Patrícia Crovato também, se elas quiserem fazer alguma consideração, e o doutor Fernando Duque também, né? Depois a gente encerra. Ok, doutora Patrícia? Doutora, a senhora está sem som. Aí. Aí ativou, tá. Então, eu gostaria de agradecer a todos e eu gostaria, né, a doutora Adriane, como brilhante em sua exposição, a todos os participantes, e eu gostaria também de ressaltar e agradecer a Lujur, que sempre prestigia a gente nos nossos eventos, e o IBDP. O IBDP também é um dos patrocinadores da Comissão de Direito Previdenciário, onde que tem toda semana o IBDP, através do Face, ele transmite palestras sobre temas da Previdência, como teve o decreto, né, que há pouco tempo alterou as provas, trouxe uma reforma através de um decreto. Então, assim, os colegas que gostam, e o que a gente a previdência é uma questão de bem-estar, até um slogan, até a doutora Adriane permite eu falar, que até o IBDP adota, um benefício concedido é uma família protegida, vai ser um idoso protegido, que dentro das dificuldades que tem, é o mínimo que ele vai ter. A gente viu a necessidade de ter um benefício nesse momento de pandemia, quantas as pessoas que estavam passando uma série de dificuldades, e se tivesse o benefício, o idoso, que tem muito idoso que não tem, né? Que, por exemplo, pelo critério do LOAS, né, para VCP, ele não entra para receber. Então, onde essas palestras vai nos ajudar a entender e difundir essa ideia, tanto previdenciária como financeira, que a gente precisa. Tá bom? Uma boa tarde a todos e agradeço. Doutora Antonieta? Meu agradecimento à doutora Adriane, né, nessa explanação aí tão importante para nós. E interessante que a doutora conseguiu transitar aí por uma série de assuntos pontuais, né, e contemplou aí algumas dúvidas que tinha a respeito, né, e importante que enfatizou bem o momento que nós estamos vivendo agora, né? Essa questão da pandemia e como que tudo evoluiu, e essa questão social também, né? E este planejamento, e eu diria assim, a fala dela, o que eu achei interessante, que eu gostaria até de poder, né, abraçar um pouco mais, é essa questão de acreditar um pouco mais no sistema. Eu achei que a fala dela foi positiva nesse sentido, porque nós estamos muito desacreditando desse sistema, né? Nós estamos muito assim em dúvida do que vai acontecer lá na frente, né? E ela vem com uma fala assim de que não, olha, vamos lá, eu ainda acredito, né? Eu ainda acredito, né? Então essa é uma questão de que é uma fala que nós estamos precisando ouvir realmente para apostar um pouquinho mais. Agradeço e parabenizo, muito, muito, muito bem feita, muito bem colocada e pontual sua fala. Parabéns, viu? Doutor Fernando? Boa tarde a todos e a todas novamente. Agradecer a gentileza do nosso querido vice-presidente, doutor Leonardo, que me cedeu a palavra. Realmente, Santo André, Diadema são subseções irmãs, né? E o colégio do ABCDMR, todas as subseções estão irmanadas aí para o bem da advocacia. Parabenizar a doutora Adriane e vou tomar a liberdade de, em breve, pedir para o meu pessoal da Coordenação Cultural de Diadema entrar em contato para que possamos tê-la também na nossa subseção, em uma live, por enquanto, talvez ainda telepresencial, né, de uma forma virtual,
mas com certeza num futuro próximo até de forma presencial. Parabenizar a Priscila, agradecer a gentileza, realmente muito dedicada e competente. E na pessoa de todos eu quero deixar um forte abraço para minha querida amiga Andréa Tartucci, a presidente. Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, doutor Fernando. Eu estou deixando meu celular aqui no chat para o envio do material. A doutora Patrícia acabou de me enviar aqui. Quem tiver interesse, eu estou à disposição aqui. Ok. Segue no chat. Pri? Oi? Oi. Gostaria de apenas encerrar agradecendo a doutora Adriane. Muito obrigado por essa dedicação aí, sempre atuante junto conosco aí na subseção. Obrigado, Antonieta. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Pri. Obrigado, doutor Fernando, também, pela participação aí. E eu procuro sempre deixar uma mensagem de que o que nós estamos vivendo hoje, principalmente a advocacia, é uma questão mais financeira. Eu desejo a todos, além de parabenizar vocês, a nós, nesse mês de agosto, né, que nós celebramos o mês da advocacia, eu gostaria de desejar muita saúde, gente, porque nós estamos perdendo vários amigos, colegas, familiares para esse terrível vírus. E o que eu desejo para todos é saúde, porque sem saúde a gente não consegue fazer absolutamente nada. As nossas perdas financeiras não serão comparadas às nossas perdas familiares também, tá bom? Então, muito obrigado e uma ótima semana a todos e fiquem com Deus. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil agradece a presença de todos. Muito obrigada, doutora Adriane Bramante. Obrigada. Foi uma excelente palestra. A gente agradece demais a presença e ter aceito o nosso convite. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu dou por encerrados os trabalhos desta tarde. Uma ótima noite. Obrigada. Boa noite. Boa tarde. Tchau. Obrigado. Boa tarde a todos.